pequeno, porque terra era grande. Hoje o mundo é muito grande, porque terra é pequena, do tamanho da antena parabólica. Camará, volta do mundo, camará, mundo da volta, camará. Nos municípios, você tem um fórum na rua Diamantina e você tem as outras iniciativas, como Cristolândia, por exemplo, e outras iniciativas que fazem um trabalho de assistência para as pessoas em situação de rua, né? Em contrapartida, você tem 80 portas de comércio fechadas na rua Itapecerica, você tem vários serviços que não tem, que tem em outros lugares, não tem no território. E aqui é um lugar de economia criativa, não é um lugar só de assistência social. Aqui é um lugar que, historicamente, deu alegria para a cidade de Belo Horizonte. É um lugar da diversidade. É um lugar que veio africano, sírio, português, italiano, espanhol, construir a cidade de Belo Horizonte. É o primeiro lugar da diversidade de Belo Horizonte nos idos de 1897, que foi quando Arão Reis mandou fincar a estaca que deu início à construção da cidade na rua Itapecerica com contorno, na Praça Vaz de Melo, que hoje está um viaduto. Então, a boemia nasce aqui, a primeira escola de samba nasce na Pedreira, né? Você tem o primeiro bloco de carnaval de rua, nasce na Machado de Assis com Itapecerica, primeira banda de sopro, primeira escola municipal, primeiro hospital municipal. Então essa referência cultural e boêmia do território da Lagoinha, ela foi duramente atacada quando o principal epicentro desse lugar, que era a Praça Vaz de Melo, foi demolida para dar espaço ao complexo de viadutos. E a partir daí, você começa aí esses quase 50 anos de abandono e que hoje a Lagoinha ela é muito identificada e muito associada à miséria e à escassez, né? E aí o Viva Lagoinha ele vem com uma perspectiva de uma iniciativa que conecta pessoas que acreditam na resiliência do bairro Lagoinha por meio de ações ligadas à economia criativa. E a marca que a gente tem é que é o berço da cidade de Belo Horizonte, né? Por conta dessas manifestações e principalmente porque as pedras que construíram a cidade saíram da Pedreira Prado Novos e da Pedreira da Lagoinha. Então aqui é o berço da cidade, né? Itapecerica, em Tupi-Guarani, Ita significa pedra e Serica rolante, ou seja, as pedras que rolam. Rolling Stones, por exemplo. Agora, quem garante que o Rolling Stones, Lagoinha é antes do Rolling Stones? Quem garante, por exemplo, que não foi essa a inspiração para eles? Exatamente. Lagoinha era um dos meus bairros de estudo. Eu estudei o Carlos Prates, Lagoinha, e entender as casas, como que elas eram muito sofisticadas e interessantes para a história da arquitetura de Belo Horizonte, porque os construtores da área central do bairro dos Funcionários moravam na Lagoinha. Então tem, né, um início ali todo. A Pedreira também, né, tem uma história muito importante toda para Belo Horizonte, né, para a construção da cidade, constituição do município. Hoje lá atrás dos montes dentro de casa, camará, volta do mundo, camará, mundo da volta, camará, de jangada leva uma eternidade. Desde o início assim, do reconhecimento do PL, a gente participou das discussões aqui no bairro, né? Eu fui na audiência que teve, conversei com o secretário Leonardo Castro e falei com ele que a gente tinha intenção nós como escritório de arquitetura, né, tinha intenção de representar um relatório, porque a gente entendeu que o PL não estava bom, isso não estava bom.
mas tinha muito potencial. E também tinha a questão da escuta, né? Que era muito importante. Então, questão da secretaria de estar visitando os bairros, né, impactados, para escutar as pessoas. Eu coordenei, né, um escrito de um relatório propositivo. Foram 36 páginas, onde é que eu trouxe exemplos no mundo afora de iniciativas parecidas com esse projeto de regeneração do bairro, do centro, né? Esse processo não é novidade no mundo, ele já aconteceu em vários lugares, na Europa, né, na América do Norte, algumas cidades também, igual Recife, por exemplo. Então a gente entendeu que precisava de melhoria de fato para poder garantir moradia social, né, infraestrutura urbana, mobilidade e também outras pautas importantes para a cidade. A gente protocolou esse relatório através do mandato de uma vereadora que está apoiando as nossas iniciativas desde o final do ano passado e articulando também politicamente para a gente poder ter acesso, para poder ter voz também, né, nesse processo. Depois disso eu entendi que as discussões estavam pouco técnicas, discussões, eu falo do bairro, até porque os termos de urbanismo não são fáceis de entender, né? Então, eu falei, conversando com o Felipe, e também uma demanda até da vereadora Isa, que falou, Pedro, queria Isa Lourenço? Isa Lourenço, ela falei, tem como você mandar um relatório e tal? Falei, Isa, tem sim. Aí eu falei, pô, velho, não tem como mandar um relatório de 36 páginas para a pessoa, como é que ela vai apresentar isso? Vamos fazer uma apresentação? A gente pega cada artigo, né, do PL, explica o que é, né, e depois vem com a nossa proposta. Fez várias emendas, né, a gente pensou várias emendas para poder melhorar o PL de fato. Essa apresentação foi encaminhada nos grupos, principalmente do Concórdia, né, e também a gente teve uma preocupação de colocar um glossário, por exemplo, no final, porque a galera não tem conhecimento técnico, então fica muito mais fácil entender alguns termos, né, de urbanismo, do que só colocar lá e deixar as pessoas interpretarem da forma que querem. O histórico do PL, como que ele vai sendo espacializado e ele atinge Concórdia, Lagoinha, todo esse impacto, até para o Carlos Prates, para toda a parte ali, entre aspas, né, fora do contorno, mas que está muito estratégica em relação à pressão imobiliária. Eu acho que o pior problema do termo revitalização, e a gente está vendo ele da discussão do plano do IPCC, né, do PL, do projeto de lei, é que ele não escuta a população, ele não olha para o que está acontecendo lá. Muitas pessoas que eu vi falando que não tem vida no centro, que o centro está, nada mais acontece no centro, elas raramente ou nunca, recentemente, foram para o centro, por exemplo, comprar alguma coisa na Galeria Vidor, ir no Shopping Oi, fazer qualquer negócio, comer um pastel perto da rodoviária, foram para a rodoviária fazer alguma coisa, compraram qualquer coisa, foram no UAI resolver um documento, enfim. Não viveram esse centro em horários específicos. E talvez tenham passado dentro de um carro em pleno domingo à tarde. A gente não pode mais ver Belo Horizonte perdendo espaço na construção civil como a gente vê. A gente não pode mais dormir tranquilamente se aqui não tem um prédio de 50 andares. Como que é a geometria, né, que é um desenho de forma do Arão Reis e da época da ocupação do plano, né, da cidade de Belo Horizonte, como que isso foi forçado, assim. A gente tinha uma topografia, tem, né, uma topografia muito específica em várias áreas da cidade. Ela é retificada, ela é contornada, ela é derrubada, junto, inclusive, com pessoas que moravam nesses lugares. A paisagem é muito transformada, né? Ela é condicionada em vários aspectos, assim. As águas são condicionadas, as pessoas são condicionadas a morar em outros lugares, deslocados, tudo isso está na nossa origem. E justamente quando você pega um desenho todo reticulado, né, essa malha xadreza, e joga em cima de um curral del Rey, que tinha uma ocupação orgânica, que subia para o Carlos Prates, para o Padre Eustáquio, no caminho para Contagem e tudo mais, passava pela região da Lagoinha, né?
a natureza toda da cidade, né? Esses nomes, Lagoinha, Barro Preto, esses bairros todos que a gente tem com nome de relação com a água, com o barro e tudo mais, não é à toa, né? Enfim, e ele vai lá e coloca uma toalha de piquenique em cima de tudo. Se a gente pensa na história da ocupação de Belo Horizonte, ela é pautada por mitos de revitalização em vários momentos, né? Ideais, digamos, de forma, de função, de zoneamento. Esse primeiro plano que a gente conhece, que é o do Arão Reis, ele é um cenário, entre aspas, ideal, com um número limitado de pessoas morando dentro da contorno, com zonas específicas para cada coisa acontecer. Então, tem a área residencial, tem a área verde, tem a área disso, né? A natureza, ela é recortada dentro dos parques. Então, existe a presença da natureza, mas é uma natureza domesticada, né? Uma paisagem, a gente chama isso de antropizada, né? Ela é toda tocada, totalmente tocada pelo ser humano, pela engenharia, né? Dentro dessas questões, né, dessa revitalização, essa palavra ela fala da falta de vida, né? Então, assim, eu não tenho vida num lugar, eu vou tentar trazer essa vida de volta. Ela é muito difícil porque ela desconhece o que está presente, ela desconhece as pessoas que estão morando nesse lugar, ela não dialoga com o existente. E ela acontece na nossa cidade, muitas vezes, em momentos de planejamento de cima para baixo. Muitas vezes, de um momento mundial, um momento da escola de urbanismo que estava sendo posto naquele momento, naquele contexto. Então, por exemplo, quando a gente vai ter grandes intervenções das avenidas, lá com o JK e por aí vai, né? Então, o rodoviarismo ele era uma possibilidade de vida, de vitalização, não de revitalização, é uma imposição geométrica bruta, enorme, um cenário de mudança, um cenário até onde essa mudança vai para a Lagoinha, o quanto ela pode receber, o quanto ela quer receber mudança, né? O quanto ela precisa, o quanto a cidade deseja mudar a Lagoinha. Tem várias perguntas a partir dessa que você faz, né? E pensando num urbanismo contemporâneo, mais democrático, assim, eu acho que a questão da participação da população ela precisa aparecer aí. O segundo ponto é entender o que a cidade quer para a cidade e a população, que eu estou dizendo, quer para a Lagoinha também. Por quê? Se é um processo participativo, a gente está considerando que a Lagoinha está inserida num contexto outro mais amplo. Então, a gente vai ter a vizinhança, que vai dizer também o que pensa, o que sente e tudo mais, né? Por último, mas não menos importante, a gente tem um outro agente aí, que é o mercado imobiliário. E nas minhas experiências de planejamento, assim, participativo, quando ele não é convidado a falar, ele vai falar sem ser convidado, ele vai fazer sem ser convidado, ele vai botar pressão de outras formas. Por quê? Ele conhece os cenários, ele conhece as potências, e os desafios de cada mercado, então ele vai dar um jeito. Eu já participei de reuniões de prefeitura, de discussão, plano diretor, em que a gente, do lado da academia, da pesquisa, de escritório de consultoria, quando eu estava em escritório, a gente se preparava muito, a gente estudava pra caramba, e a gente chegava na reunião e o sindicato lá das construtoras já sabia tudo de cabeça, eles já sabem até onde a coisa vai. Então, um diálogo diverso, incluindo população, incluindo prefeitura e o mercado, ele é necessário. Se deixar só a mão do mercado, a gente já sabe o que acontece, né? Vai dar BO, vai ser prejuízo e tudo mais. Se deixar só para a população, não viabiliza. Não tem grana para fazer tudo. Então, grandes restauros que na Lagoinha precisam acontecer, se a gente pensa na identidade visual, né, nessa memória arquitetônica maravilhosa, no Art Deco incrível, em outros estilos arquitetônicos, camadas e camadas que ainda estão ali, maravilhosos, assim, tudo isso precisa de divulgação, tudo isso precisa de dinheiro, isso tem que viabilizar de alguma forma.